Milionário, dorme há dias e garoto de rua, liga pro 190 segredo Carqui. Tomás levantou-se daquela cama de solteiro. Um pedaço de espuma vira um colchão, enquanto a luz da cidade entrava pela janela quebrada. A noite anterior foi mais uma em que ele não conseguiu dormir, atormentado não só pela dor nas costas que o acompanhava como uma sombra, mas pelo medo de perder tudo o que ainda tinha. Léo, seu filho de apenas 4 anos. O menino, que corria pela sala com seu urso de pelúcia, era a única luz em seu mundo escuro. A ideia de perder a eletricidade, de ficar sem luz, deixava-o em desespero. O senhorio, Antônio, um milionário escondido atrás de um paletó, fez uma ameaça que ecoava em sua mente. Se não pagar até amanhã, corto a luz. E se passar da data, chame o advogado. A injustiça dessa cidade crua pesava como uma mochila cheia de pedras nas costas de Tomás. Sem emprego e afligido por dores crônicas, as semanas se arrastavam como dias sem fim, quando sua voz, embora inocente, trazia a urgência que a situação pedia. Quando a sirene da polícia cortou a noite, era como um grito de socorro ecoando nas paredes do prédio. A tenente Lúcia entrou e o cenário que encontrou era devastador. Tomás caído no chão, o ar leve de um apartamento sufocado pela pobreza e pelo desespero. As paredes pareciam gritar e o cheiro de um sofrimento antigo permeava o ambiente. Antônio, o senhorio, estava lá, uma testemunha do horror que ele mesmo ajudara a criar. Lúcia sentiu um nó na garganta ao perceber o claro padrão de violência que aqueles homens e mulheres enfrentavam apenas por querer um lar seguro. Enquanto Tomás era levado de maca ao hospital, o peso do que estava escondido sob a superfície começou a revelar suas cores sombrias. Suspiros de indignação se espalharam pela vizinhança. O grito de Léo ecoou nas casas e corações de todos, e a vizinhança, antes apática, começou a se mobilizar. Eles sabiam que Antônio não era apenas um senhorio. Ao se reunirem sob a luz incerta de um novo começo, um celular vibrou em uma mesa próxima, quebrando o silêncio e causando um arrepio nas costas de Tomás. Um telefonema anônimo cortou o ar. Não é seguro ainda. Antônio não é quem parece. O que ele faria a seguir? O celular vibrou de novo. Tomás sentiu um frio na espinha. A advertência que acabara de ouvir ecoava em sua mente. Não era seguro. A voz do telefone parecia distante, mas o significado aterrorizante era bem próximo. Lúcia estava na sala de espera, um olhar preocupado nos olhos. Tomás se virou, impulso nervoso tomando conta de seu corpo. O que aquele telefonema significava para ele e Léo? Ele precisava entender. O ar estava pesado. As luzes do hospital tremeluzindo como lembranças de um pesadelo. Ele tentou desconectar-se do seu próprio medo, mas já era tarde demais. Contou para Lúcia sobre o telefonema. Os olhos dela se arregalaram e um silêncio pesado pairou entre eles. Tomás, você não pode ficar em perigo. Precisamos investigar isso. Ele balançou a cabeça, tentando processar. Antônio, o senhorio, um homem tão imponente, tão controlado. Mas o que ele realmente sabia? Havia um padrão de dor que cercava aqueles que viviam sob sua sombra. Por que Tomás e Léo eram alvos? Será que havia algo mais obscuro por trás da fachada do milionário respeitável? A tenente Lúcia puxou seu celular e começou a pesquisar rapidamente. Escuta. Eu vou descobrir mais sobre a história desse sujeito.
A urgência na voz dela fazia seu coração disparar. Mas antes que pudesse digerir tudo, ouviram um grito vindo de fora do hospital. Um barulho forte e agonizante cortou a calma. Era um som que transmitia pânico. Tomás levantou-se apressadamente. A adrenalina disparou em seu corpo. Ele se dirigiu para a sala de emergência. A cabeceira da cama de Tomás mantinha Léo longe de sua mente. O que havia acontecido agora? A pequena figura do seu filho reluzia em sua mente. A lembrança do seu sorriso contagiava seu ser. Quando se aproximaram da porta, viram uma multidão se aglomerando na entrada, murmurando preocupações e sustos. A casa do Antônio! Ela pegou fogo! Alguém gritou. Um arrepio percorreu o corpo de Tomás. Ele conhecia Antônio, um magnata do prédio que o trouxera até a beira do abismo. Os olhos pesados de Lúcia buscavam entender. Isso não faz sentido, murmurou enquanto tentava se orientar. No meio do tumulto, a sirene da polícia se aproximava. Mas, de repente, alguém surgiu correndo em direção a eles, com um olhar aterrorizado. Era uma mulher, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Eu sou amiga do Antônio! Ele está ferido! Acreditem, ele conhece segredos que podem mudar tudo. Ele não é quem todos pensam. Seu desespero ecoou na multidão, e ao ouvir isso, a tensão aumentou como um poço sem fundo. O que seria aquilo? Que segredos eram esses? Segredos? A voz de Lúcia, agora mais firme, interrompeu os murmúrios. O que você quer dizer? A mulher respirava pesadamente, mas suas palavras saíram rapidamente. Eu vi coisas. Pessoas entravam em sua casa. Não era só ele. Tinha mais. Coisas ruins, coisas do passado. Cuidado, por favor. Tomás sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Tudo o que ele acreditava saber sobre Antônio estava desmoronando. A verdade começava a se conter em um emaranhado de desamparo e terror. E Léo? Onde ele estava no meio de toda essa bagunça? O que realmente estava acontecendo na vida deles? Ele precisava proteger o filho a qualquer custo. Enquanto a confusão tomava conta, uma barragem de questionamentos invadiu sua mente. Ele sentiu o peso se aumentar e a necessidade de agir crescia. Era hora de desvendar a verdadeira natureza de Antônio. Mas até onde esse mistério iria? E qual seria o preço da verdade? Tomás ficou paralisado, cercado por uma tempestade de emoções. A mulher que gritara tinha razão? Ali estava a chance de entender Antônio. Mas o que estava acontecendo? O fogo já consumia a casa do senhorio. Chamas dançavam ferozes. E lumes se espiralavam para o céu noturno. A multidão, antes curiosa, agora estava em pânico. Gritos ecoavam. O que mais poderia acontecer? Com um rosnar baixo, o esquadrão de bombeiros cegou. A adrenalina pulsava em Tomás, mas sua mente estava em outro lugar. E Léo? No hospital, ele permanecia vulnerável. A imagem do filho correndo com seu urso de pelúcia mordia seu coração. Ele olhou para a mulher. O que você quer dizer com segredos? A urgência em sua voz chamava a atenção. Que Antônio poderia estar escondendo? A mulher respirou fundo, a expressão de quem carregava um peso enorme. Eu encontrei documentos. Encontrei coisas que mostravam ligações dele com pessoas perigosas. Ele estava envolvido em tráfico. O murmúrio da multidão se intensificou. Tomás sentiu o chão tremer sob seus pés. Tráfico? O que aquilo significava para ele e Léo? Ele não é um simples senhorio. Tudo mudou quando ele se mudou para aqui. Ele tem inimigos.
E eles não vão parar. Um frio percorria a espinha de Tomás. A conexão de Antônio com o tráfico parecia um filme de terror. O horror não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. E se ele descobrir que você falou? A mulher abaixou a voz. Já faz tempo que ele me ameaçou. Mais murmúrios. Tomás estava prestes a perguntar mais quando uma explosão repentina cortou o ar. Uma labareda explodiu da casa de Antônio, como se o inferno tivesse sido liberado. O calor era insuportável. As luzes em volta tremiam. As sirenes uivavam mais alto. O fogo consumia não só a casa, mas os segredos que ela guardava. Alguns gritaram, outros começaram a correr. Ele sentiu isso. Algo mudara, e não havia como voltar atrás. O olhar da mulher se tornara distante, a certeza do final ressoando na sua expressão. De repente, uma sombra se destacou em direção ao fogo. Era Antônio, surgindo com uma aparência desfigurada, manchas de fuligem em seu rosto. Ele parecia insano. O olhar de desespero preenchia suas feições. Alguém, me ajudem! A multidão hesitou. Quem iria socorrer o homem que tanto dano causara? No entanto, em meio ao tumulto, um grito atravessou o caos. Um fio de esperança ou desespero. Tomás, paralisado, viu uma pequena figura correr da entrada do hospital. Era Léo. O menino havia fugido dos braços dos enfermeiros. Ele corria em direção ao pai, os olhos arregalados em busca de segurança. Papai! A cena era surreal. O corpo de Tomás reagiu em um impulso. Atravessou a multidão, mas o caos se intensificou. O vidro estilhaçado e as pessoas gritantes pareciam querer isolá-lo, mas ele estava determinado. Léo, volta! Mas o pequeno não ouviu. Ele se aproximava de Antônio, que agora estava prestes a desmoronar sob a pressão do fogo. Uma fraqueza exposta, um homem quebrado. Tomás ficou em choque. O que faria? Algo dentro dele gritava que Antônio era perigoso, mas o instinto paternal puxava-o na direção oposta. Neste momento crítico, a revelação mais devastadora teria que esperar. Aquela casa que queimava poderia carregar não só a fome de poder e opressão, mas também um segredo ainda mais repugnante, um mistério que poderia destruir tudo. A verdade estava batendo à porta, mas em meio ao desespero, o que realmente era a verdade? O que a noite ainda guardava? Tomás ficou paralisado, cercado por uma tempestade de emoções. A mulher que gritara tinha razão? Ali estava a chance de entender Antônio. Mas o que estava acontecendo? O fogo já consumia a casa do senhorio. Chamas dançavam ferozes e lumes se espiralavam para o céu noturno. A multidão, antes curiosa, agora estava em pânico. Gritos ecoavam. O que mais poderia acontecer? No meio do caos, um clarão ofuscante iluminou o cenário. Uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob seus pés. As labaredas se ergueram, e o calor imediato queimou a pele de Tomás. Ele se virou, atordoado, enquanto fumaça densa começava a invadir suas vias respiratórias. O pânico se espalhou como pólvora. Ele forçou o olhar para a figura transfigurada de Antônio, que agora gritava como um animal encurralado, os olhos desenhados em terror puro. Papai! A voz de Léo cortou o ar em um grito desesperado, e cada átomo do corpo de Tomás se contraiu ao ouvir seu filho próximo do inferno que tomava conta da casa. Ele se lançou em direção à multidão, seus passos firmes, mas apressados, apenas para ver o pequeno Léo ser puxado por alguém que o segurou fortemente pelos braços. Era uma mulher, mas seu rosto estava obscurecido pela fumaça. Desculpe, não pode entrar, ela gritava,
mas Tomás não conseguia ouvir. Um impulso avassalador o fez se desgarrar da multidão, e ele gritou: Léo! Então Tomás notou algo, uma sombra se movendo por trás do homem enredado nas chamas. Uma segunda figura surgia, com um semblante familiar que o fez parar. Seu coração disparou ao reconhecer o rosto da mulher que gritou sobre os segredos de Antônio. Era Clara, uma velha amiga que se afastara após situações difíceis. O que ela estava fazendo aqui? O que mais ela sabia? Mas antes que pudesse perguntar, a cena se intensificou. Léo, ainda paralisado, olhava para Antônio. E a mulher o puxou, sem saber o que mais fazer. Era então que a revelação batia como um relâmpago. De repente, tudo parecia fazer sentido. Clara gritava: Ele é seu pai, Léo! Antônio é seu verdadeiro pai! Os olhos de Tomás esbugalharam em choque. O mundo girava ao seu redor. Cores e sons se misturavam em um turbilhão. Não! Ele gritou, completamente em negação. Não podia ser verdade. Antônio? O homem que o tinha colocado no fundo do poço? Aquele que ameaçara sua família? Blá, blá, blá! Eu sou apenas uma mulher. Uma amiga que também carregou segredos. Clara estava visivelmente angustiada. Eu só queria proteger você e seu filho. A verdade é mais complexa do que todos imaginam. As chamas agora dançavam furiosamente ao redor de Antônio, mas ele ainda lutava, implorando por ajuda. Tomás! Me ajude! Eu nunca quis que você soubesse. Eu só queria... Eu tava tentando te proteger, cara. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ele estava se afogando em seu próprio pânico. Tomás sentiu seu mundo desmoronar em pedaços enquanto o peso da revelação se espalhava por seu corpo. O que isso significava para Léo? O que significava para ele? Ele não sabia o que fazer, onde pisar. A ideia de Antônio, do homem que havia destruído tanto de sua vida, sendo agora ligado a seu filho de uma maneira que desafiava toda a lógica, mergulhou sua mente em uma confusão abissal. A multidão olhava, as faces distorcidas em expressões de horror e confusão. A verdade, cruel e como uma espada afiada, cortava fundo. Quem realmente era Antônio? E quanto mais Clara sabia que estava disposta a revelar, o caos apenas intensificou o desespero, enquanto fogo voraz começava a consumir os segredos de uma vida inteira. Tomás, eu juro que a verdade é mais sombria do que você pensa. Não é só sobre nós. Eles estão vindo! Clara sussurrou enquanto as chamas se tornavam mais altas. Você precisa entender antes que seja tarde demais. O tempo parecia desacelerar. Tomás estava à beira de um abismo. Ele sentia a respiração de Léo próxima. O que aconteceria agora, enquanto o passado se desdobrava diante dele? O que a verdade escondia sob as chamas? E se ele não conseguisse proteger seu filho dos perigos que se aproximavam? O mundo ao seu redor estava desmoronando, e a única certeza era o terror na sua barriga. Ele tinha que agir, mas como? Tomás ficou paralisado, cercado por uma tempestade de emoções. A mulher que gritara tinha razão? Ali estava a chance de entender Antônio. Mas o que estava acontecendo? O fogo já consumia a casa do senhorio. Chamas dançavam ferozes e lumes se espiralavam para o céu noturno. A multidão, antes curiosa, agora estava em pânico. Gritos ecoavam. O que mais poderia acontecer? No meio do caos,
Um clarão ofuscante iluminou o cenário. Uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob seus pés. As labaredas se ergueram, e o calor imediato queimou a pele de Tomás. Ele se virou, atordoado, enquanto fumaça densa começava a invadir suas vias respiratórias. O pânico se espalhou como pólvora. Ele forçou o olhar para a figura transfigurada de Antônio, que agora gritava como um animal encurralado, os olhos desenhados em terror puro. "Papai!" A voz de Léo cortou o ar em um grito desesperado, e cada átomo do corpo de Tomás se contraiu ao ouvir seu filho próximo do inferno que tomava conta da casa. Ele se lançou em direção à multidão, seus passos firmes, mas apressados, apenas para ver o pequeno Léo ser puxado por alguém que o segurou fortemente pelos braços. Era uma mulher, mas seu rosto estava obscurecido pela fumaça. "Desculpe! Não pode entrar!" ela gritava, mas Tom, um impulso avassalador, o fez se desgarrar da multidão, e ele gritou: "Léo, vem para cá!" O menino hesitou, olhos fixos na figura de Antônio, que se contorcia em meio ao fogo e desespero. Então Tomás notou algo, uma sombra se movendo por trás do homem enredado nas chamas. Uma segunda figura surgia, com um semblante familiar que o fez parar. Seu coração disparou ao reconhecer o rosto da mulher que gritou sobre os segredos de Antônio. Era Clara, uma velha amiga que se afastara após situações difíceis. O que ela estava fazendo aqui? O que mais ela sabia? Mas antes que pudesse perguntar, a cena se intensificou. Léo, ainda paralisado, olhava para Antônio, e a mulher o puxou, sem saber o que mais fazer. Era então que a revelação batia como um relâmpago. De repente, tudo parecia fazer sentido. Clara gritava: "Ele é seu pai, Léo! Antônio é seu verdadeiro pai!" Os olhos de Tomás esbugalharam em choque. O mundo girava ao seu redor. Cores e sons se misturavam em um turbilhão. "Não!" ele gritou, completamente em negação. Não podia ser verdade. Antônio? O homem que o tinha colocado no fundo do poço? Aquele que ameaçara sua família? Blá, blá, blá. Eu sou apenas uma mulher, uma amiga que também carregou segredos. Clara estava visivelmente angustiada. Eu só queria proteger você e seu filho. A verdade é mais complexa do que todos imaginam. As chamas agora dançavam furiosamente ao redor de Antônio. Mas ele ainda lutava, implorando por ajuda. "Tomás! Me ajude! Eu nunca quis que você soubesse. Eu só queria... Eu tava tentando te proteger, cara. Você não faz ideia do que tá acontecendo." Ele estava se afogando em seu próprio pânico. Tomás sentiu seu mundo desmoronar em pedaços, enquanto o peso da revelação se espalhava por seu corpo. O que isso significava para Léo? O que significava para ele? Ele não sabia o que fazer, onde pisar. A ideia de Antônio, do homem que havia destruído tanto de sua vida, sendo agora ligado a seu filho de uma maneira que desafiava toda a lógica, mergulhou sua mente em uma confusão abissal. A multidão olhava, as faces distorcidas em expressões de horror e confusão. A verdade, cruel e como uma espada afiada, cortava fundo. Quem realmente era Antônio? E quanto mais Clara sabia que estava disposta a revelar, o caos apenas intensificou o desespero, enquanto o fogo voraz começava a consumir os segredos de uma vida inteira. "Tomás, eu juro que a verdade é mais sombria do que você pensa. Não é só sobre nós. Eles estão vindo." Clara sussurrou enquanto as chamas se tornavam mais altas. "Você precisa entender antes que seja tarde demais." Nesse momento, uma terceira figura emergiu das sombras. Um homem vestido de preto. Sua presença carregava um peso sinistro. Ele olhou diretamente para Tomás e Clara. "Acho que vocês não deveriam estar aqui", disse, com um sorriso enviesado que fazia gelo correr pela espinha de Tomás. Ele tinha uma aura de ameaçadora familiaridade.
alguém que trazia um ar de segredo, de traição. Quem é você? Tomás perguntou, o medo se misturando com a raiva. Ah, uma pergunta clássica, não é mesmo? A verdade é que eu sou alguém que sabe mais sobre o passado de Antônio do que você imagina. E o que ele não contou a você e a Léo é uma bomba prestes a explodir. A voz do homem era profunda, como se carregasse as sombras da noite. Tomás se sentiu gelar. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu trêmula, mas firme. Antes de tomar uma decisão, lembre-se de que a verdade é um desgosto que poucos suportam. E você, Tomás, você vai descobrir o que realmente habita sob a superfície. A multidão, apavorada, começou a murmurar e se afastar do fogo. Algo estava prestes a acontecer, e o que aquele homem trouxe não era apenas uma revelação. Era uma sentença de morte para o que restava de paz na vida de Tomás. O fogo crepitava e as chamas pareciam agora dançar em torno da verdade, que estava prestes a ser revelada. O que está acontecendo? Tomás gritou, mas a resposta do homem vestido de preto se perdeu no barulho do tumulto e do fogo. E em meio ao caos, uma nova sirene soou. O eco da verdade seria uma melodia que transformaria tudo o que conhecemos. O que estava por vir? Tomás não sabia, mas uma coisa era certa. Eles tinham despertado algo muito mais perigoso do que podiam imaginar. Tomás ficou paralisado, cercado por uma tempestade de emoções. A mulher que gritara tinha razão? Ali estava a chance de entender Antônio. Mas o que estava acontecendo? O fogo já consumia a casa do senhorio. Chamas dançavam ferozes e lumes se espiralavam para o céu noturno. A multidão, antes curiosa, agora estava em pânico. Gritos ecoavam. O que mais poderia acontecer? No meio do caos, um clarão ofuscante iluminou o cenário. Uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob seus pés. As labaredas se ergueram e o calor imediato queimou a pele de Tomás. Ele se virou, atordoado, enquanto fumaça densa começava a invadir suas vias respiratórias. O pânico se espalhou como pólvora. Ele forçou o olhar para a figura transfigurada de Antônio, que agora gritava como um animal encurralado, os olhos desenhados em terror puro. Papai! A voz de Léo cortou o ar em um grito desesperado, e cada átomo do corpo de Tomás se contraiu ao ouvir seu filho próximo do inferno que tomava conta da casa. Ele se lançou em direção à multidão, seus passos firmes, mas apressados, apenas para ver o pequeno Léo ser puxado por alguém que o segurou fortemente pelos braços. Era uma mulher, mas seu rosto estava obscurecido pela fumaça. "Desculpe, não pode entrar!" ela gritava, mas Tomás não conseguia ouvir. Um impulso avassalador o fez se desgarrar da multidão, e ele gritou: "Léo, vem pra cá!" O menino hesitou, olhos fixos na figura de Antônio, que se contorcia em meio ao fogo e desespero. Então Tomás notou algo, uma sombra se movendo por trás do homem enredado nas chamas. Uma segunda figura surgia, com um semblante familiar que o fez parar. Seu coração disparou ao reconhecer o rosto. O que mais ela sabia? Mas antes que pudesse perguntar, a cena se intensificou. Léo, ainda paralisado, olhava para Antônio, e a mulher o puxou, sem saber o que mais fazer. Era então que a revelação batia como um relâmpago. De repente, tudo parecia fazer sentido. Clara gritava: "Ele é seu pai, Léo! Antônio é seu verdadeiro pai!" Os olhos de Tomás esbugalharam em choque. O mundo girava ao seu redor.
cores e sons se misturavam em um turbilhão. Não! Ele gritou, completamente em negação. Não podia ser verdade. Antônio, o homem que o tinha colocado no fundo do poço. Aquele que ameaçara a sua família. Blá, blá, blá. Eu sou apenas uma mulher, uma amiga que também carregou segredos. Clara estava visivelmente angustiada. Eu só queria proteger você e seu filho. A verdade é mais complexa do que todos imaginam. As chamas agora dançavam furiosamente ao redor de Antônio, mas ele ainda lutava, implorando por ajuda. Tomás, me ajude! Eu nunca quis que você soubesse. Eu só queria. Eu tava tentando te proteger, cara. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ele estava se afogando em seu próprio pânico. Tomás sentiu seu mundo desmoronar em pedaços enquanto o peso da revelação se espalhava por seu corpo. O que isso significava para Léo? O que significava para ele? Ele não sabia o que fazer, onde pisar. A ideia de Antônio, do homem que havia destruído tanto de sua vida, sendo agora ligado a seu filho de uma maneira que desafiava toda lógica, mergulhou sua mente em uma confusão abissal. A multidão olhava, as faces distorcidas em expressões de horror e confusão. Na verdade, cruel e como uma espada afiada, cortava fundo. Quem realmente era Antônio? E quanto mais Clara sabia que disposta a revelar, o caos apenas intensificou o desespero enquanto o fogo voraz começava a consumir os segredos de uma vida inteira. Tomás, eu juro que a verdade é mais sombria do que você pensa. Não é só sobre nós. Eles estão vindo. Clara sussurrou enquanto as chamas se tornavam mais altas. Você precisa entender, antes que seja tarde demais. Nesse momento, uma terceira figura emergiu das sombras. Um homem vestido de preto. Sua presença carregava um peso sinistro. Ele olhou diretamente para Tomás e Clara. Acho que vocês não deveriam estar aqui, disse, com um sorriso enviesado que fazia gelo correr pela espinha de Tomás. Ele tinha uma aura de ameaçadora familiaridade. Alguém que trazia um ar de segredo, de traição. Quem é você? Tomás perguntou, o medo se misturando com a raiva. Ah, uma pergunta clássica, não é mesmo? A verdade é que eu sou alguém que sabe mais sobre o passado de Antônio do que você imagina. E o que ele não contou a você e a Léo é uma bomba prestes a explodir. A voz do homem era profunda, como se carregasse as sombras da noite. Tomás se sentiu gelar. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu trêmula, mas firme. Antes de tomar uma decisão, lembre-se de que a verdade é um desgosto que poucos suportam. E você, Tomás, você vai descobrir o que realmente habita sob a superfície. A multidão, apavorada, começou a murmurar e se afastar do fogo. Algo estava prestes a acontecer. E o que aquele homem trouxe não era apenas uma revelação. Era uma sentença de morte para o que restava de paz na vida de Tomás. O fogo crepitava e as chamas pareciam agora dançar em torno da verdade que estava prestes a ser revelada. O que está acontecendo? Tomás gritou, mas a resposta do homem vestido de preto se perdeu no barulho do tumulto e do fogo. E em meio ao caos, uma nova sirene soou. O eco da verdade seria uma melodia que transformaria tudo o que conhecemos. O que estava por vir? Tomás não sabia, mas uma coisa era certa. Eles tinham despertado algo muito mais perigoso do que podiam imaginar. Então, como se o universo decidisse quebrar a linha do tempo, um estrondo profundo ecoou. O chão tremeu e uma abertura se formou sob os pés de Antônio. Uma fenda do chão se abriu, revelando um túnel escuro e profundo. A multidão parou.
A confusão se transformou em medo absoluto. Antônio, agora prestes a ser engolido pelas chamas, olhou para T. Não pode acabar assim. Eu não sou o que você pensa. Ele estendeu a mão, clamando por uma chance. Mas as chamas lamuriavam como serpentes, deslizando de maneira insaciável. O homem vestido de preto piscou para Tomás, um gesto de que não havia apenas fogo, mas uma verdade de outro mundo se revelando ali. Tome cuidado, porque a queda dele pode arrastar você para o abismo também, disse ele, com um tom que deixava claro que a ligação entre as duas almas era muito mais complexa do que qualquer um poderia compreender. Subitamente, o ar ficou pesado, como se todo o peso da revelação estivesse prestes a colidir. Tomás olhou para Léo, que agora estava mais próximo. A inocência do garoto contrastava energicamente com a destruição em volta. Léo, vem cá! Ele gritou, mas a voz do filho cortou quando Antônio, em um último esforço de desespero, gritou um nome que fez Tomás congelar. Clarice! Silêncio. As chamas dançavam em volta, mas nada era mais caloroso que aquele nome. O que Antônio e Clara sabiam? O que significava aquele grito? A conexão agora ia além do que ele pensava entender. Tomás percebeu que não apenas o seu mundo, mas uma rede de segredos interligados estava desmoronando. E a essência da verdade, proposta por aquele homem encapuzado, se tornava mortalmente clara. O passado voltava, e seus tentáculos estavam prontos para envolver todos ao seu redor. Léo, sem entender a gravidade do que estava acontecendo, olhava profundamente em Tomás. Papai, o que está acontecendo? As chamas feéricas atrás de Antônio se intensificaram como se respondessem à pergunta. A fenda a seus pés começou a engolir tudo ao seu redor. Tomás sentiu um curto-circuito em sua mente. O que aquela noite ainda guardava? Ele precisava agarrar a verdade antes que tudo se apagasse. Antes que qualquer um deles fosse tragado pelas mentiras que ameaçavam consumir suas vidas eternamente. Tomás ficou paralisado. A mulher que gritara tinha razão? Ali estava a chance de entender Antônio. Mas o que estava acontecendo? O fogo já consumia a casa do senhorio. Chamas dançavam ferozes e lumes se espiralavam para o céu noturno. A multidão, antes curiosa, agora estava em pânico. Gritos ecoavam. O que mais poderia acontecer? No meio do caos, um clarão ofuscante iluminou o cenário. Uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob seus pés. As labaredas se ergueram. E o calor imediato queimou a pele de Tomás. Ele se virou, atordoado, enquanto fumaça densa começava a invadir suas vias respiratórias. O pânico se espalhou como pólvora. Ele forçou o olhar para a figura transfigurada de Antônio, que agora gritava como um animal encurralado, os olhos desenhados em terror puro. Papai! A voz de Léo cortou o ar em um grito desesperado. E cada átomo do corpo de Tomás se contraiu ao ouvir seu filho próximo do inferno que tomava conta da casa. Ele se lançou em direção à multidão. Seus passos firmes, mas apressados, apenas para ver o pequeno Léo ser puxado por alguém que o segurou fortemente pelos braços. Era uma mulher, mas seu rosto estava obscurecido pela fumaça. Desculpe, não pode entrar! Ela gritava, mas Tomás não conseguia ouvir. Um impulso avassalador o fez se desgarrar da multidão. E ele gritou, Léo, vem para cá! O menino hesitou, olhos fixos na figura de Antônio, que se contorcia em meio ao fogo e desespero.
Então Tomás notou algo. Uma sombra se movendo por trás do homem enredado nas chamas. Uma segunda figura surgia, com um semblante familiar que o fez parar. Seu coração disparou ao reconhecer o rosto da mulher que gritou sobre os segredos de Antônio. Era Clara, uma velha amiga que se afastara após situações difíceis. O que ela estava fazendo aqui? O que mais ela sabia? Mas antes que pudesse perguntar, a cena se intensificou. Léo, ainda paralisado, olhava para Antônio, e a mulher o puxou, sem saber o. Era então que a revelação batia como um relâmpago. De repente, tudo parecia fazer sentido. Clara gritava: "Ele é seu pai, Léo! Antônio é seu verdadeiro pai!" Os olhos de Tomás esbugalharam em choque. O mundo girava ao seu redor. Cores e sons se misturavam em um turbilhão. "Não!" ele gritou, completamente em negação. Não podia ser verdade. Antônio, o homem que o tinha colocado no fundo do poço, aquele que ameaçara sua família. Blá, 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 eu sou apenas uma mulher, uma amiga que também carregou segredos. Clara estava visivelmente angustiada. Eu só queria proteger você e seu filho. A verdade é mais complexa do que todos imaginam. As chamas agora dançavam furiosamente ao redor de Antônio, mas ele ainda lutava, implorando por ajuda. Tomás, me ajude! Eu nunca quis que você soubesse. Eu tava tentando te proteger, cara. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ele estava se afogando em seu próprio pânico. Tomás sentiu seu mundo desmoronar em pedaços enquanto o peso da revelação se espalhava por seu corpo. O que isso significava para Léo? O que significava para ele? Ele não sabia o que fazer, onde pisar. A ideia de Antônio, do homem que havia destruído tanto de sua vida, sendo agora ligado a seu filho de uma maneira que desafiava toda a lógica, mergulhou sua mente em uma confusão abissal. A multidão olhava, as faces distorcidas em expressões de horror e confusão. A verdade, cruel e como uma espada afiada, cortava fundo. Quem realmente era Antônio? E quanto mais Clara sabia que estava disposta a revelar, o caos apenas intensificou o desespero enquanto o fogo voraz começava a consumir os segredos de uma vida inteira. Tomás, eu juro que a verdade é mais sombria do que você pensa. Não é só sobre nós. Eles estão vindo. Clara sussurrou enquanto as chamas se tornavam mais altas. Você precisa entender antes que seja tarde demais. Nesse momento, uma terceira figura emergiu das sombras. Um homem vestido de preto. Sua presença carregava um peso sinistro. Ele olhou diretamente para Tomás e Clara. "Acho que vocês não deveriam estar aqui", disse, com um sorriso enviesado que fazia gelo correr pela espinha de Tomás. Ele tinha uma aura de ameaçadora familiaridade. Alguém que trazia um ar de segredo, de traição. "Quem é você?" "Quem?" Tomás perguntou, o medo se misturando com a raiva. Uma pergunta clássica, não é mesmo? A verdade é que eu sou alguém que sabe mais sobre o passado de Antônio do que você imagina. E o que ele não contou a você e a Léo é uma bomba prestes a explodir. A voz do homem era profunda, como se carregasse as sombras da noite. Tomás se sentiu gelar. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu trêmula, mas firme. "Antes de tomar uma decisão, lembre-se de que a verdade é um desgosto que poucos suportam. E você, Tomás, você vai descobrir o que realmente habita sob a superfície." A multidão apavorada começou a murmurar e se afastar do fogo. Algo estava prestes a acontecer. E o que aquele homem trouxe não era apenas uma revelação. Era uma sentença de morte para o que restava de paz na vida de Tomás. O fogo crepitava,
e as chamas pareciam agora dançar em torno da verdade que estava prestes a ser revelada. O que está acontecendo? Tomás gritou, mas a resposta do homem vestido de preto se perdeu no barulho do tumulto e do fogo, e em meio ao caos, uma nova sirene soou. O eco da verdade seria uma melodia que transformaria tudo o que conhecemos. O que estava por vir? Tomás não sabia, mas uma coisa era certa. Eles tinham despertado algo muito mais perigoso do que podiam imaginar. Então, como se o universo decidisse quebrar a linha do tempo, um estrondo profundo ecoou. O chão tremeu. E uma abertura se formou sob os pés de Antônio. Uma fenda do chão se abriu, revelando um túnel escuro e profundo. A multidão parou, a confusão se transformou em medo absoluto. Antônio, agora prestes a ser engolido pelas chamas, olhou para Tomás, seu rosto um emaranhado de desespero e compreensão. Não, não pode acabar assim. Eu não sou o que você pensa. Ele estendeu a mão, clamando por uma chance, mas as chamas lamuriavam como serpentes, deslizando de maneira insaciável. O homem vestido de preto iscou para Tomás, um gesto de que não havia apenas fogo, mas uma verdade de outro mundo se revelando ali. Tomás, em um gesto instintivo, deu um passo à frente. O que você sabe sobre ele? Fale! O homem de preto sorriu. Antônio não é quem você pensa. Na verdade, ele está muito mais preso a você do que você pode imaginar. Todos esses anos, ele esteve guardando seu maior segredo. Você está mais ligado a isso do que eu poderia ter previsto. Com isso, ele levantou uma mão e, em um movimento dramático, apontou diretamente para Léo. O que você não percebe, Tomás, é que essa criança, essa luz que você quer proteger, também é parte de tudo isso. O coração de Tomás disparou. Do que você está falando? O que Léo tem a ver com isso? Você quer saber? Léo é a chave. A verdadeira razão pela qual Antônio não poderia deixá-lo viver. Ele tem um papel que nem você, nem ele entendem completamente. E se ele for descoberto, a tensão aumentou. Tomás sentiu um frio profundo na espinha. Se ele for descoberto, o que acontece? Você realmente quer saber? O homem de preto inclinou a cabeça, um sorriso cortante atravessando seus lábios. Prepare-se, porque a verdade sobre o que Antônio realmente é vai desvendar a história de uma família que você acreditou perdida. E com essas palavras, o chão abaixo de Antônio começou a se abrir ainda mais, e as chamas subiram, como se quisessem devorar não só o homem, mas toda a verdade que ele escondia. E ali, em meio ao caos, aquela revelação devastadora fez Tomás questionar tudo. Quem ele realmente era e qual destino aguardava Léo no meio de tudo isso. O medo profundamente enraizado o envolveu como uma neblina, e ao olhar para Léo, a única coisa que ele pôde fazer foi sussurrar: "O que está acontecendo, filho?" Mas a resposta ecoava no abismo do desconhecido. O ar estava carregado de fumaça e pânico. A fenda se alargava sob Antônio, enquanto ele gritava desesperado. Tomás sentiu o coração acelerar, sua mente uma tempestade. Léo ficou paralisado, os olhos arregalados, sem entender a gravidade da situação. O homem vestido de preto continuava a olhar com um sorriso provocador, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Léo é a chave. O que você quer dizer com isso? Tomás insistiu, tentando entender. Cada palavra saía como um sopro de desespero, na expectativa de que as respostas trouxessem à tona algo que fizesse sentido. Mas o homem apenas balançou a cabeça, como se estivesse saboreando a confusão crescente. Você pode salvar seu filho, mas precisa fazer uma escolha, agora!
disse ele, gesticulando para a fenda que se abria mais. As chamas ao redor pareciam alimentadas pelo terror, lambendo o que restava de esperança no ambiente. Tomás sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Não! Ele se virou para Léo, uma onda de proteção surgindo no fundo de seu ser. Vem, Léo! Vem comigo! Mas o menino estava preso. A atenção dele voltada para Antônio, o homem que um dia poderia ser seu pai. Quando tudo parecia perdido, a verdade surgiu de forma estonteante. Isso não pode ser verdade! Tomás gritou, a incredulidade crescendo, mas a atmosfera tensa revelou algo ainda mais devastador. O homem de preto se aproximou lentamente, os olhos penetrando na alma de Tomás. Por que você não pergunta ao seu filho? Pergunte a Léo quem ele realmente é. O coração de Tomás parou. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíam. Léo parecia hesitar, como se estivesse lutando com algo dentro dele. E então, ao invés de hesitar, o menino olhou diretamente nos olhos de Tomás. E sua voz, embora pequena, ecoou com uma confiança que fez o corpo de Tomás estremecer. Papai, eu sei de coisas que você não sabe. As palavras ficaram cravadas no ar. Tomás sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo, filho? A voz saiu quase como um sussurro, temendo pela resposta. Eu sou mais do que você imagina. E Antônio, ele não é só o seu senhorio. Eu sou seu filho, de verdade. A revelação pairava entre eles como uma bomba prestes a explodir. Tomás ficou em choque. As chamas dançavam, mas ele não sentia calor. Ele só podia ver Léo e o olhar determinado do menino. A multidão em volta se aglomerava, murmúrios de desespero e incredulidade preenchendo o ambiente. Muitas pessoas tinham conhecido Antônio como um vilão, mas agora tudo parecia um emaranhado de mentiras. Perguntas surgiam, mas a mais dolorida ecoava. Você não pode estar falando sério, disse Tomás, os olhos marejados. Como isso era possível? O homem de preto sorriu. A história é muito mais complexa, Tomás. Léo é o elo de uma verdade que pode mudar tudo. Antônio te protegeu, mesmo que você não saiba. E essa conexão vai muito além da família. Assim, mais grilos vieram à mente de Tomás. Ele se virou para Antônio, que agora parecia vulnerável, esperando qualquer ajuda. Você tem que me dizer a verdade, Antônio. O que diabos está acontecendo aqui? As chamas subiam e a temperatura aumentava. Mas antes que Antônio pudesse responder, uma nova surpresa cortou o ar. Uma explosão estonteante rompeu ao redor deles, e uma sombra avançou da fumaça. Naquele momento crucial, uma figura conhecida emergiu das chamas. É a Clarice, confrontando todos com a verdade em seu olhar. Não pode ser assim, disse ela, enquanto os olhos fixavam em Tomás. Clarice, o que você está fazendo aqui? Tomás estava perplexo, com a respiração acelerando. O reconhecimento era intenso. Os sentimentos flutuavam entre amor e traição. E enquanto a fenda se alargava novamente, a verdade parecia implacável. Eu fui a ganhadora desse jogo obscuro, mas não sou a única. A voz de Clarice carregava a dor de todas as escolhas que tomou. Eu não sabia até que foi tarde demais. E agora você está preso nesta mesma teia. Clarice não estava sozinha. Ela era a peça final do quebra-cabeça. A conexão entre eles era mais profunda do que qualquer um poderia compreender.
E ali, naquele espaço, logo acima do abismo, tudo o que Tomás acreditou estar seguro começou a se desfazer. As vozes se misturavam, o caos aumentava, e o que parecia uma mera reviravolta agora se tornava um labirinto sem saída. Tomás olhou para Léo, seus olhos refletindo a confusão e a esperança. Ele tinha uma escolha a fazer. Seria ele apenas um peão em um jogo muito maior? A verdade escorria entre os dedos como areia. Havia um segredo maior, algo que unia todos eles, mas que também poderia destruí-los. A tensão pairava no ar. Clarice, com lágrimas nos olhos, gritou: "Corre, Tomás! O tempo está se esgotando!" E enquanto a verdade e a emboscada se consolidavam ao seu redor, Tomás percebeu que eles estavam prestes a entrar em um caminho de que nunca retornariam. O que aconteceria com Léo? E a verdade, agora exposta, os salvaria ou os condenaria? O coração de Tomás disparou enquanto o túnel se abria mais. Ele só sabia que precisava agir. O que iria decidir poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Tomás estava no meio do caos, o coração disparado. Léo havia falado, e a verdade fazia o clima pegar fogo. Olhando nos olhos do filho, ele começou a sentir um aperto no peito. "O que você disse, filho? Você é quem?" A confusão tomava conta de sua mente. O homem de preto parecia um espectro, uma sombra carregada de segredos. Eu só digo a verdade, pai." Léo insistiu, a voz tremendo, mas firme. "Antônio é meu pai. Ele me contou algumas coisas." O silêncio caiu como um peso sobre eles. As chamas atrás de Antônio cresceram, devorando um mundo que estava prestes a desmoronar. Tomás olhou para a mãe do garoto. "Clara, você sabia disso?" A dúvida na voz dele era como um corte afiado. As labaredas refletiam seu medo e revolta. Clara tentou abrir a boca, mas a tensão tornava tudo mais difícil. O fogo ao redor parecia estar se alimentando da própria dor deles. "Eu queria proteger vocês, não sabia como contar." Clara finalmente disse, os olhos cheios de lágrimas. "Antônio não é o que parece. Ele sempre foi muito mais complicado." A multidão ao redor começou a murmurar, o medo se espalhando como fogo em palha seca. "Complicado? Ele está prestes a afundar neste buraco", Tomás gritou. Mas o homem de preto interrompeu com um sorriso sombrio. Mas não é só isso. Agora você já treme de medo do que pode acontecer", ele disse, sua voz profunda ecoando. Então, como um flash inesperado, uma grande explosão cortou o ar. O chão tremeu e, de repente, uma porta no meio das chamas se abriu. Um terceiro caminho se revelou e da fenda apareceu uma mulher desconhecida, seus olhos ardendo de raiva. "Eu sabia que você voltaria", ela disse para Antônio, e o pânico tomou conta do rosto dele. "O que você fez? Você me prometeu que nunca falaria com eles." Ela gesticulou, guardando um segredo ainda maior. "Quem é você?" Tomás gritou. Enquanto a multidão assistia, aflita, o fogo rugia, iluminando o pânico em cada rosto. "Eu sou a razão pela qual você não deveria ter deixado o passado te pegar", respondeu a mulher, com um tom cortante. "Eu sou a irmã de Antônio." O ar ficou gelado. Tomás sentiu um nó na garganta. "Irmã? Que isso tem a ver com tudo?"
As perguntas fervilhavam na mente. A mulher, com um olhar desesperado, disse: sabemos que ele mexeu com coisas que nunca deveria. Ele escondeu verdades obscuras de todos e, mais importante, de você, Tomás. As chamas pareciam dançar mais intensamente. O que você está tentando dizer? Tomás estava no limite entre o desespero e a necessidade de saber. Assim que a mulher começou a falar, uma sirene soou à distância, mas o horizonte estava cercado por trevas. Antônio fez acordos, Tomás. Ele está ligado a um poder que pode arrasar tudo. A verdade sobre Léo? Isso é mais do que você pode imaginar. Ele não é apenas filho de Antônio. Ele também é... A mulher hesitou, a voz embargada. Léo é parte de um legado que pode mudar o mundo. Um legado que potencialmente está nas mãos erradas. Um frio percorreu a espinha de Tomás enquanto a revelação se instalava. A multidão estava paralisada. O pânico palpável. O que isso significava? Ele não sabia. A sirene estava se aproximando. Os gritos ao redor crescendo em intensidade. O cenário parecia um pesadelo ao seu redor. Olhou para Antônio, que estava cercado pelo fogo e desespero. Você tem que me dizer a verdade. O que está acontecendo? Mas o homem de preto agora parecia mais interessado no caos em torno deles. Tomás, escolha sabiamente. Você tem pouco tempo. Ele sorriu com um ar de desafio, provocando uma nova onda de incerteza. Nunca! Vocês não vão me arrancar da vida do meu filho! Tomás gritou. Enquanto a multidão se aglomerava, vozes confusas, sussurrando sobre o que poderia acontecer em seguida. A mulher, de olhar determinado, fixou seus olhos em Tomás, gritando acima do caos. É hora de decidir. Se você não fizer nada, tudo o que você conhece vai desmoronar. A verdade estava empurrando, e o túnel de fumaça atrás trouxe uma nova onda de incerteza. Tomás sentiu tudo ao seu redor começar a se contorcer. O que ele realmente sabia sobre a vida que levava. O que estava por vir? Um novo e sombrio capítulo se abria. Mas a resposta parecia se dissolver nas chamas à sua volta. O calor das chamas lambia tudo ao redor, e a situação ficava mais insustentável a cada segundo. Tomás olhava para Léo, que estava ali, à beira do abismo. Por favor, filho, diz que isso não é verdade. O desespero saía de sua voz, e o medo apertava seu peito como uma corda de violão prestes a estourar. O menino estava ali, seus olhinhos cheios de confusão, mas firme. É a verdade, pai! Temos que sair daqui! A mulher de olhar determinado, irmã de Antônio, continuava a observar, seu rosto pálido. Ele precisa saber antes que tudo isso acabe. O que Antônio esconde só vai piorar a situação. As palavras dela tinham um peso que ecoava na mente de Tomás. A fenda sob os pés de Antônio se alargava, como se quisesse devorar não apenas o homem, mas também todas as mentiras que ele guardou. Você não pode deixar isso assim, gritou a mulher, um ardor em seus olhos. Tomás se virou para Antônio. O homem estava tremendo, o rosto coberto de fuligem e medo. Você tem que me contar a verdade, agora, ou isso será um fim para todos nós. Eu fiz escolhas ruins, Antônio balbuciou, as chamas brilhando em seus olhos. Mas eu só queria proteger vocês. A verdade sobre Léo, sobre a família, isso tudo é muito mais complexo do que você imagina. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Tomás. Ele sabia que as respostas estavam prestes a se transformar em uma tempestade escura. Léo é a chave, não só para salvar a si mesmo, mas para entender tudo! Gritou. O fogo rugiu atrás dele, e a dor da realidade se intensificou.
Ele sentia as lágrimas nos olhos, a urgência do momento aperfeiçoando a sua determinação. Sem escolha, Tomás segurou a mão de Léo. Nós temos que decidir agora! O que fazemos? O silêncio foi ensurdecedor, enquanto o caos do incêndio o cercava. Antônio e a mulher se entreolharam, e numa fração de segundo, tudo se tornou mais claro para Tomás. É hora de acabar com os segredos, disse. Se não pararmos isso agora, a única coisa que teremos é a dor. E assim, em um gesto desesperado, Tomás olhou para a fenda do abismo. Seja o que for, estou pronto! Vamos juntos! Ele segurou Léo com força, determinado a enfrentar o mundo à sua frente. As chamas cresciam, mas a verdade que estava por vir iluminaria a escuridão. Calmamente, Antônio levantou uma mão. Está bem, eu vou contar. A verdade deve ser revelada, mesmo que custe tudo de mim. Sua voz tremia, e Tomás começou a entender que a verdadeira vitória não era a guerra entre eles, mas a união em busca do que era certo. Antes que as palavras de Antônio pudessem chegar até eles, a multidão ao redor surgiu em gritos de alerta. A sirene da polícia cortava o ar. Era a última chance de consertar tudo. Tomás olhou para Léo uma última vez, sentindo um mix de amor e medo. Nunca se esqueça do que somos juntos. Enquanto os rostos se confundiam nas sombras e a verdade começava a emergir, ele tomou a mão de seu filho e atravessaram juntos o limite do desconhecido. E com o rugido do fogo e os gritos da multidão ao fundo, um novo caminho se abria. Mas o futuro permanecia incerto. O eco da verdade ainda estava por vir, e os segredos que envolviam Antônio ainda não tinham sido totalmente revelados. Ao final, tudo o que Tomás sabia era que a luta estava longe de terminar. Um sopro de esperança ainda passava por eles. Mas o que viria a seguir? O que o destino guardava para eles, enquanto se lança na escuridão? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa poderosa narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que